Fala galera, certinho com vocês, gente? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente, usando a forma fatorada ou a forma canônica, a gente consegue determinar a lei de formação de uma função do segundo grau, tá joia? Fazer dois exercícios com vocês, mostrar de uma maneira bem simples como é que a gente faz isso, tá joia? Então, fica comigo aí e depois da vinheta eu mostro pra vocês. Valeu, vamos lá! Fala galera, tudo certinho com vocês, gente? Bom, galera, dando continuidade aqui à função do segundo grau, né? Vamos conversar agora como eu mostrei num vídeo anterior, como é que a gente construía o gráfico, né? O que eu quero mostrar para vocês agora é o contrário, tá? Eu vou dar o gráfico e eu quero que a gente encontre a fórmula, que a gente encontre a função. Ou seja, que a gente encontre a lei de formação da minha função, tá certo? Bom, antes de mais nada, se esse conteúdo for útil para você, não se esquece, né? Dá aquele like, tá? Se não é inscrito ainda, se inscreve, tá? Ativa o sininho para não perder os outros vídeos. E compartilha, né? E comenta, deixa os comentários aí, é muito importante, tá certo, gente? A gente tá numa sequência de vídeos sobre função, tá? E o próximo vídeo eu vou estar resolvendo alguns problemas, tá? Então essa parte é muito importante, tá joia? A parte da construção do gráfico também, vou deixar o link na descrição, tá? E caso você, antes de tudo, né, saber resolver a equação de segundo grau, que também tem vídeo aqui no canal, eu também vou deixar na descrição. Tá joia, gente? Bom, antes de mais nada, é importante a gente entender o seguinte. Na forma geral, né, a forma tradicional que a gente vê uma função de segundo grau, ela tá dessa forma aqui, ó. Tá certo? Tá desse jeito aqui. Bom, mas existem outras formas, tá? Outras duas formas importantes da gente escrever uma função de segundo grau, que é a forma fatorada e a forma canônica. Aí eu separei aqui alguns dados importantes já da minha função, tá? O A é 1, né? As raízes, se a gente calcular delta e bhaskara, aquela história toda, o x' dá 1, x2' dá 3, tá? E x do vértice 2, y do vértice menos 1. Isso aqui, gente, eu já mostrei no vídeo anterior como é que a gente faz para calcular todos esses elementos aqui. Tá já? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que é possível a gente escrever a função de uma outra forma, tá certo? Como é que funciona na forma fatorada? Para escrever a minha função do segundo grau na forma fatorada, eu preciso conhecer o coeficiente A e as raízes, os x' e os x', tá joia? E como é que eu faço isso? Muito simples, é só substituir aqui, ó, tá? F de x vai ficar igual. Quem é o A nessa questão? O A é 1, né? Vezes x menos x', 1, tá? E x', 3. Pessoal, aqui tanto faz, tá? Quem é o x' e quem é o x'. Só é importante, é claro, se você chamar o x1, o 1 de x', o 3 vai ser o x' e vice-versa. E esse menos, observe que é da fórmula. Por exemplo, se o x' ou o x' fosse negativo, aqui ficaria mais, né? Porque ficaria menos, tá? Bom, aqui a nossa função está na forma fatorada. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que isso é igual a isso aqui, tá? E como é que a gente vai fazer? É só fazer agora o nosso chuveirinho, né? Aplicar a distributiva. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, 1 vezes isso, vamos fazer direto aqui o nosso chuveirinho. Caso não fosse 1, tá, gente? Fosse qualquer número diferente de 1, meu conselho é que vocês façam primeiro aqui o chuveirinho. Mas vamos lá, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 3. Dando uma organizada nisso aí agora, ó, f de x é igual a x ao quadrado, menos 3x menos x dá menos 4x, mais 3. Tá aqui a nossa função na sua forma geral. Então aqui é a nossa forma tradicional, e aqui é quando ela está escrita na forma fatorada. Beleza? A outra forma que eu quero mostrar para vocês é a forma canônica. Na forma canônica, a gente precisa do A, do x do vértice e do y do vértice. Tá certo? E a mesma coisa, tá, gente? Vamos substituir aqui, ó, f de x. Vai ficar, o A é 1, o x do vértice é 2, ao quadrado da fórmula, ó, mais o y do vértice, que nesse caso é menos 1. Pronto. Tá aí na forma canônica. Vamos fazer aqui, ó, a distributiva, fazer o chuveirinho.
O 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Aqui, ou a gente faz x menos 2 vezes x menos 2, ou a gente faz o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais com menos vai dar menos 1. E aqui a gente tem que f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, veja que chegamos ao mesmo resultado na forma geral, usando aqui a nossa forma canônica. Bom, a gente vai usar isso, gente, para poder estar encontrando a lei de formação quando der o gráfico, tá joia? Mas vejam, o que é que eu preciso para usar a forma fatorada? Eu preciso do A e das raízes. O que é que eu preciso para usar a forma canônica? Eu preciso do A e das coordenadas do vértice. Se eu tiver o A e as raízes, ou A e as coordenadas do vértice, nós conseguiremos usar essas duas formas, uma dessas duas formas já, e encontrar a lei de formação da nossa função. Tá joia? Bom, aí eu separei para vocês aqui, gente, dois exercíciozinhos, bem rapidinho, tá? Só para mostrar como é que funciona. Por exemplo, olhem isso aqui, esse gráfico eu já construí, tá? No outro vídeo, aqui eu vou mostrar a vocês, tendo o gráfico, como é que a gente volta para a lei de formação. E aí, galera, olha o que o meu gráfico está dando. Ele está me dando aqui, onde a minha parábola corta o eixo X. A gente aprendeu no outro vídeo que esse cara aqui vai ser o nosso X' e X duas linhas. Pode ser o contrário, tá certo, gente? E além disso, ele está me dando esse outro ponto, que a gente já sabe que é o C. Na verdade, pelo que a gente viu no vídeo anterior. Mas também sabemos que esse ponto, desculpa, ele tem coordenadas 0 e 3, tá? Então, veja, quando eu tiver as raízes, x' e x duas linhas, onde ele corta o eixo X, e um outro ponto, a gente vai usar a forma fatorada. Só para relembrar, como é a forma fatorada, tá? Pode voltar lá no vídeo e ver, mas a forma fatorada é assim, ó, f de x igual a A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. O que é que eu disse que eu precisava lá para encontrar a lei de formação? Do A, do x' e do x duas linhas. Mas aqui eu só tenho o x' e o x duas linhas. Falta encontrar o A, que é aí onde a gente vai usar o outro ponto. Tá certo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou substituir o x' e o x duas linhas. Aí vai ficar com a seguinte função, ó, f de x é igual a A, que eu ainda não sei quem é, vezes x menos 1, x', vezes x menos 3, x duas linhas. Bom, para descobrir o A, eu vou usar esse outro ponto. Gente, lembrem de uma coisa. Toda vez que eu estou falando em função, que eu tenho um ponto, eu tenho um x e o y. E lembrem-se que, ó, eu tenho aqui o ponto de coordenadas 0 e 3. Para essa função, ou para qualquer função, como aqui pertence à minha parábola, significa que nessa função que a gente quer descobrir, o f do x é o y. Ou seja, o f de 0 é 3. Mas o que é f de 0? A gente aprende que o que está no parênteses, a gente vai substituir no lugar do x. Então, vou pegar esse 0, eu vou jogar no lugar desse x e no lugar desse x. Olha o que acontece. Vai ficar aqui A vezes 0 menos 1 vezes 0 menos 3. Esse é o f de 0. Mas nessa questão, o f de 0 é 3. Veja que com isso, gente, a gente consegue deixar só o A como incógnita, tá? E agora vai acabar nosso problema, porque a gente vai descobrir o A. Vai ficar aqui, ó, A vezes 0 menos 1 menos 1. 0 menos 3 igual a 3. Bom, menos 1 vezes menos 3 dá 3. Aí fica 3A igual a 3. Logo, o nosso A igual a 3 dividido por 3, 1. Acabou o nosso problema. Não é isso? Porque agora eu vou pegar o A e vou substituir aqui, na minha forma fatorada. Porque vai ficar agora, tá tudo que eu preciso. Ó. O A é 1. As raízes já eram 1 e 3, então fica x menos 1 e x menos 3. E essa conta toda eu acabei de fazer no início do vídeo, né? E a gente vai encontrar que isso aqui vai ser f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 é a lei de formação que tem esse gráfico aqui. Beleza? Certinho? Então, se o gráfico me der as raízes, tá? E um outro ponto, não precisa ser o C, tá? A gente até confirma, né, que o C é 3, ó. Tá? Mas não precisa ser o C, pode ser qualquer outro ponto da parábola, que não sejam as raízes, nós utilizaremos a forma fatorada, beleza?
Mas aí, nem sempre ele vai dar isso, né? Às vezes ele não vai me dar as raízes. E aí eu separei um outro probleminha aqui pra gente fazer, tá? Que é o caso dele me dar o vértice, tá certo? O vértice e um outro ponto. É claro que nesse gráfico, esse gráfico é o mesmo gráfico, tá? Do exercício anterior. E ele tá me dando aqui 1 e o 3, mas eu vou ignorar. Vamos supor que ele só me deu, desculpa, o vértice e um outro ponto. Aí agora, gente, a gente vai para a nossa forma fatorada. Como é a forma fatorada? Desculpa, a forma canônica. Como é a forma canônica? F de x igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. E eu falei no início do vídeo que eu preciso descobrir, conhecer o a, o x do vértice e o y do vértice. Mas se vocês observarem no gráfico, nós só temos o x do vértice, que é 2, e o y do vértice, que é menos 1. Mas, mais uma vez, ela precisa me dar um outro ponto, que ela me deu aqui esse ponto 0 e 3, para a gente descobrir o a do mesmo jeito que eu descobri, utilizando a forma fatorada. Então, vamos lá. Como foi que eu comecei lá na forma fatorada? Primeiro eu substituí o x' e o x duas linhas. Aqui, primeiro, eu vou substituir o x do vértice e o y do vértice. Então, vai ficar assim, ó, f de x igual a vezes x menos 2, que é o x do vértice, ao quadrado, né? Mais o y do vértice, que é menos 1. Aí, mesma coisa agora, gente. Vamos usar o ponto 0 e 3 para descobrir o a. Como eu falei, o f de x é y, ou seja, o f de 0 tem que dar 3. Onde tiver x na minha função, eu substituo o 0. Mesma coisa. Vejam que é o mesmo raciocínio utilizando a forma fatorada. A diferença é porque primeiro, né, lá eu substituí as raízes. Aqui eu substituo as coordenadas do vértice. Então vai ficar aqui, ó, a vezes 0 menos 3 ao quadrado. Desculpa, menos 3 não. 0 menos 2 ao quadrado, mais com menos vai dar menos 1. E isso aqui tem que ser igual a 3. Aí, olha, vai ficar a vezes 0 menos 2, menos 2 ao quadrado. Esse menos 1 passa para lá, mais 3 mais 1, 4. Menos 2 ao quadrado dá 4, né, gente? Aí vai ficar 4a igual a 4. Então, o nosso a é igual a 1. Aí, mesma coisa, volto agora para substituir aqui na nossa forma canônica. F de x, agora a gente sabe que o a é 1. E aí vai ficar x menos 2 ao quadrado menos 1. A gente também fez essas contas no início do vídeo, tá? Que vai dar igual a x ao quadrado menos 3x. Desculpa, menos 3x não, né? Mais 4x, tá certo? Menos mais 3, não é isso? Menos, mesma função do nosso início do vídeo, tá certo, gente? Então, bom, é só desenvolver a conta como essa conta já está feita lá no início do vídeo, tá? Então, vejam, resumindo, nós basicamente temos 3 formas de descobrir a lei de formação. A primeira delas é a forma tradicional. O que é a forma tradicional? Vamos supor que ele me deu 3 pontos aleatórios, que não foi nem raiz, nem vértice, enfim. E a gente vai ter que usar esse raciocínio aqui. E aí monta um sistema e dá um trabalhão danado. Mas geralmente ou ele vai me dar as raízes ou ele me dá o vértice. E aí se ele me der as raízes, o que é que a gente faz? Usa a forma fatorada, usa o outro ponto para descobrir o a. Se ele me der o vértice, usa a forma canônica, utiliza outro ponto para descobrir o a. Para que isso vai ser importante? Isso vai ser importante para a gente resolver muitos problemas, tá certo? E aí eu vou estar postando um vídeo resolvendo alguns problemas. E lá eu mostro a importância da gente saber construir o gráfico. Beleza, gente? Então, espero que não tenha ficado dúvidas, tá certo? Qualquer dúvida deixa no comentário. Não se esquece, foi para você. Curta, não esqueça de deixar seu joinha, é muito importante, tá certo? Compartilha aí com os amigos aí e se inscreve se ainda não foi inscrito. Beleza, galera? Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto.